Em 2021, nós fizemos uma audiência pública aqui nessa Casa de Lei, onde o presidente da Água do Paraíba, José Célio, compareceu aqui e me deu a garantia que iria fazer o esgoto lá do Parque São Divino, presidente. Levei lá no Parque São Divino, está aqui os moradores presentes, são prova. E aí, daí uns 2 meses eu procurei ele, presidente. Ele falou comigo que ele não fez o esgoto do Parque São Divino porque o prefeito não deixou, presidente. Esses moradores estão presentes aqui, presidente, eles passam o dia a dia, presidente, com isso aqui em frente à casa dele, presidente, ó. É o dia a dia, presidente, ó. É o dia a dia com isso aqui em frente à casa dele, presidente. É o dia a dia. Então, presidente, eu estou me sentindo no lugar daqueles moradores. Porque como que uma mãe dessa aqui está ali com o bebezinho segurando, tem ali mãe com o bebezinho segurando, presidente, consegue o dia todo, aquele esgoto em frente à casa deles, passando todos os dias, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do banho. E aí, o prefeito, numa reunião, presidente, que ele teve lá no Eldorado, pedindo voto para o deputado dele, ele perguntou na reunião se tinha morador do Parque São Divino lá. E nessa reunião, não tinha ninguém do Parque São Divino lá. Mas ele mandou um recado. Se vocês quiserem acompanhar, vocês estão aqui no plenário, se vocês quiserem acompanhar, é só entrar nas minhas redes sociais que eu vou soltar esse vídeo mais tarde, presidente. O prefeito garantindo ao povo, os moradores do Parque São Divino, que ia fazer o bairro legal. E que bairro legal é esse? E que bairro legal é esse que não chega? Mas sabe por quê, presidente? É porque ele não mora lá, presidente. Se ele morasse lá, com certeza, já tinha feito o bairro legal. Isso é uma covardia. Isso aqui, gente, isso aqui não é brincadeira, não. É cocô, presidente. É cocô, presidente. Primeiramente, eu achei muito forte essa cena, né? A gente pode questionar o vereador Luciano Rio Lu, se ele quebrou o decoro, né? Porque ele jogou ali, despejou esgoto, né? Com fezes no chão da Câmara. Isso é questionável, mas de qualquer forma, a performance que ele executou ali no plenário da Câmara, ela é muito forte, ela diz muito sobre uma realidade não só de Campos, mas do Brasil todo, e vai na ferida do grande problema do país, tá? A questão de coleta de esgoto é uma questão básica de direitos humanos, que infelizmente o Brasil, a gente tem números vergonhosos em relação a isso, né? A gente pega no Brasil, qualquer residência, qualquer domicílio tem uma televisão, a gente tem acesso a eletrodoméstico, mas coleta de esgoto e água tratada, que é o básico, é uma questão de saúde, né? Sem isso, enfim, tem a proliferação de doenças que já deveriam ter sido eliminadas há séculos atrás. A gente está parado na Idade Média aqui no Brasil, uma grande parte da população. E o Luciano, quando ele traz isso para o espaço de debate político da Câmara, ele denuncia, eu não sei, ele faz uma denúncia grave, né? Ele acusa o prefeito de ter impedido Águas do Paraíba, né? A Águas do Paraíba de ter feito essa obra de saneamento no bairro de Santa Edviges. Isso tem que ser apurado, tá? Mas, de qualquer forma, o problema é real. E o que é muito forte dessa imagem é o cara fazer essa performance, né? Com balde de esgoto, com cocô e jogar no chão da Câmara. É que ele tava ali falando em nome, de uma forma sincera, em nome do povo desse bairro. E a galera tava ali no fundo, aplaudindo, né? Se sentindo representada por aquela performance. E o que ele fala, e essa acusação em relação ao prefeito tem que ser apurado, o prefeito tem o direito de se defender, mas que o problema do saneamento básico é essa politicagem, o político, seja ele prefeito ou qualquer outro político, isso acontece no Brasil inteiro, ele aparece na comunidade sem nenhuma infraestrutura, com interesse puramente eleitoral, ele quer o voto daquelas pessoas e depois ele desaparece, ele não tá nem aí, ele não mora ali. Obras de saneamento, né, elas também
não tem tanta visibilidade quanto outras obras que são feitas. Essa coisa que a gente fala muito aqui no programa, né? De asfaltar o asfalto, tira o asfalto, bota o asfalto. Pois a gente vê com tristeza, a gente sabe muito bem pela estatística do IBGE, quase 50% da população brasileira não tem ainda saneamento básico nas suas casas. É uma coisa lamentável, você tem que utilizar vasos, né, artesanais, uma coisa muito séria. No século XXI você está com esse problema. E o caso do vereador Luciano aí ilustra muito bem a desídia, o descaso do prefeito com os moradores lá do Santa Edviges. Pelo amor de Deus, esse fato foi simbólico demais, ele levando o esgoto. E no momento ali, Léo, ele fala sobre uma coisa muito grave, que as pessoas, os moradores ali convivem com o problema diuturnamente. É no café da manhã, é no almoço, é no jantar, a população respirando aquele esgoto, uma coisa insalubre que pode adoecer. As crianças brincam ali. O presidente da Águas do Paraíba, o gestor lá, o superintendente, o Jocélio, ia fazer a obra e o prefeito segurou no braço dele e disse: não, espera um pouquinho, tal, que eu vou fazer em outra oportunidade. Mas espera um pouquinho, isso é para ontem. Um problema grave de esgoto, de saneamento básico, é porque o filho do prefeito não mora lá no Santa Edviges. O prefeito mora na Avenida Pinica. Vê se na Avenida Pinica tem esse problema de esgoto. Não tem, então é uma coisa muito séria. Logo, um município com orçamento de mais de 3 bilhões de reais por ano. O ano passado, o prefeito recebeu mais de 1 bilhão só numa fonte. Aí você vê, nós temos outras fontes de receita: IPTU, ISS, ICMS, FPM. Então, as emendas dos deputados que estão colocando dinheiro em campos. Então, é muito dinheiro para o prefeito chegar, segundo o vereador aí, Luciano, e falar simplesmente: não, espera um pouquinho. É porque não tem gente da família do prefeito que está respirando essa fedentina lá no Santa Edviges, nesse bairro que fica perto do Eldorado. Nós temos aí Sérgio Mendes ouvindo a gente, nós mandamos para ele um grande abraço. E Sérgio, eu falei com o Mário Filho para ele bater um papo com a gente sobre o fundo de previdência aqui, dos aposentados. Agora, mudando de assunto, ele disse que vem numa outra oportunidade porque ele foi fazer um curso no Tribunal de Contas do Estado. Mas aí, nós vamos falar... Léo, Sérgio Mendes colocou ali lê pra gente, por favor, que hoje eu saí de casa correndo, esqueci o celular, aí eu tô meio assim no ar, entendeu? Aí o Léo vai ler aqui e depois a gente vai fazer um comentário. Ô Billy, você prepara depois aquele vídeo do prefeito mandando os seus apaniguados destruírem a manifestação dos comerciantes no centro de Campos. Depois a gente vai comentar sobre isso também. Garotinho aí, rapaz, aí, que doideira, hein? Aí, vereador, todo mundo, ó, uma manifestação pacífica dos comerciantes de Campos. E a galera aqui, vereador Juninho, Tiaguinho, a turma toda aqui, ó, quebrando a manifestação dos comerciantes. Como que pode isso? Essa galera do Vladimir. A manifestação é contra quem? É dos comerciantes. Mas contra quem? Não, vamos começar de boa, Mas vocês fizeram, não, mano. Ninguém fez nada, não, mas eu não tô querendo entrevistar ninguém, não. Não, tô com essa coisa de boa. Tô querendo entrevistar, não. O pessoal do Vladimir. Não, sabe dizer mais. Eu tô de boa. A turma de vereador de Vladimir, todo mundo aqui. Agora bota, por gentileza, a desculpa do prefeito aí. Pessoal, tô gravando esse vídeo porque tô recebendo aqui algumas mensagens e também vídeos de um episódio que aconteceu no centro da nossa cidade hoje. Todos nós aqui fomos pegos de surpresa, até porque na hora do incidente eu estava exatamente reunido aqui na prefeitura, no meu gabinete, com as entidades de classe, as entidades dos representantes do comércio, que representam o comércio
e o centro da nossa cidade, debatendo a revitalização do centro, um projeto já do nosso governo, que já está com a sua fase inicial avançada, e também vamos ter outras etapas, exatamente com o objetivo de dar vida novamente ao Centro Histórico de Campos. Dizer que foi um ato isolado de uma pessoa, que eu até conheço, mas não cabe aqui dizer o nome, um ato politiqueiro, até porque essa pessoa já foi candidato a vereador em outras eleições, em partidos e grupos contrários ao meu, e que algumas pessoas que gostam do governo e que são parte do governo, revoltados com aquela situação, desmontaram ali a manifestação que estava sendo feita. Eu, como democrata, eu respeito todo e qualquer direito à manifestação, que é legítima, é normal, mas quem representa de verdade os comerciantes e quem representa de verdade o centro da cidade estava no mesmo exato momento da manifestação, reunido comigo aqui na prefeitura, trabalhando e propondo melhorias para o centro da cidade. Fora isso, é politicagem, a gente deixa por conta da interpretação de cada um. Um abraço, fiquem todos na paz. Politicagem, uma manifestação legítima democrática. O que você acha disso, como cientista político? É politicagem? Para aí, ele estava reunido com grande capital, com a burguesia, vamos dizer assim, oficial, o presidente do CDL, mais uma meia dúzia de empresários, e tinham uma outra fatia dos comerciantes de Campos que paga seus impostos, as suas taxas de localização, o seu alvará, tem todo o direito garantido pela Constituição do país de fazer manifestação de qualquer maneira, e vem o prefeito desqualificar o movimento. E mais grave, mandou. Na minha opinião, prefeito, você mandou Tiago lá, mandou Juninho e Virgílio lá para acabar, o Serginho, para acabar com a manifestação democrática da população, dos comerciantes de Campos. Ninguém tira da minha cabeça, foi mandado por você, articulado com a turma do CDL. Aqui, você estava trabalhando, é obrigação sua, é trabalhar. Você ganha mais de 20 mil reais que sai do bolso do contribuinte, rapaz. A única coisa que você tem que fazer, prefeito, é trabalhar mesmo. Você tem que trabalhar. Aliás, prefeito, é bom a gente deixar claro aqui que você nunca trabalhou. Você nunca teve carteira assinada. A primeira vez que você trabalhou foi com o mandatinho de deputado federal que ele teve. É igual o seu Caio Viana. Nunca trabalharam na vida. Filho de burguesinho, pai governador, nunca pegou um ônibus 6 horas da manhã. Nunca, por quê? Porque é filhinho de papai. Foi o que Pedrópolis falou aqui. É um autoritário, não conhece o problema da população de Campos. Então, você estava trabalhando, é uma coisa que você nunca fez. Então, é obrigação sua, de chefe do Poder Executivo, pago regiamente com dinheiro do contribuinte, de trabalhar. Agora, jamais pode desqualificar uma manifestação legítima, democrática dos comerciantes que pagam seus impostos. Politiqueiro, você foi politiqueiro. Você foi um populista, prefeito, no momento em que desqualifica o que você estava lá com a turma que financia seu governo, porque é um governo burguês, é um governo de industriais e de comerciantes. Você vê que tem representantes do CDL, ex-presidentes dentro do governo. Você tem usineiros dentro do governo, tá certo? Agora, desqualificar o pequeno comerciante que está sofrendo lá, que não vende, que você aumentou o IPTU de Campos, eles pagam com dificuldade. Vladimir, politiqueiro, um burguesinho que nunca trabalhou. Apresenta pra gente a sua carteira de trabalho, Vladimir. Apresenta pra gente, Vladimir. A sua opinião, Léo. Então, Zé, como você bem falou, né, o prefeito Vladimir Garotinho, ele é autoritário, ele mostrou, né, o seu autoritarismo nesse episódio lamentável.
os seus asseclas ali destruíram, uma manifestação pacífica, absolutamente legítima. É importante ressaltar, a manifestação em nenhum momento foi um ataque pessoal ao prefeito, nem nomeia ninguém. Ela levanta uma pauta que é super importante, que é um problema que não só Campos vive, né? O abandono dos centros históricos. E aí, provavelmente, a proposta que ele vai ter, já que ele estava reunido com a nata, né? Uma elite dos comerciantes de Campos, é gentrificar o centro, que foi o que o Pedrovski falou. E aí, o nosso autoritarismo dele, você vê na fala dele, né? Em vez de ele lamentar de fato o episódio, mesmo que de forma cínica, não, ele reforça, ele deslegitimiza a manifestação, e ele é tão autoritário que ele se acha no direito de dizer quem representa ou não os comerciantes, né? Quem tá com ele representa, qualquer outro comerciante que não puxa o saco dele não é um comerciante legítimo. E aí, Zé, como você bem falou, esse autoritarismo do Vladimir, ele é inevitável, porque o Vladimir Garotinho, ele é um príncipe, Zé. Você falou, ele nunca trabalhou, né? Nunca trabalhou. Ele nunca trabalharam. E assim, ele só tá prefeito, só foi eleito, né? Teve a carreira política dele, se elegeu algum cargo público, porque ele era filho do Garotinho da Rosinha, não era ninguém. Ele era um playboy. E aí a gente entende esse caráter autoritário que ele tem, porque você imagina, né? Você nascer, eu, enfim, tive que trabalhar, minha família teve que trabalhar, a gente, como a maioria da população, tem que trabalhar para viver, pagar conta. O cara nasce com um pai prefeito de Campos, né? Bem pequeno, o pai dele foi eleito prefeito, cresceu dentro do Palácio Guanabara, berço de ouro, pai governador, mãe governadora, cresceu com um monte de gente puxando o saco dele, ele mandando e desmandando, podendo fazer o que ele quiser. Então é um tipo de menino mimado, pior tipo de menino mimado, que não quer ser contrariado, nunca trabalhou na vida, ganhou um cargo público só porque tinha um sobrenome, era filho do pai e da mãe, por isso que ele acha que é um grande favor trabalhar. Ele fica tô trabalhando, tadinho de mim, tô trabalhando, olha só, né, cara? Mas assim, eu entendo, eu fico até com pena dele, um príncipe que nunca trabalhou, ter que trabalhar pelo menos uma vez na vida deve ser um negócio muito difícil mesmo. E aí, tirando esse aspecto lamentável, né, dos príncipes de Campos, príncipes herdeiros, que infelizmente ainda mandam na cidade, mas se Deus quiser, ela vai voltar a ser do povo em algum momento. Vamos falar de coisas construtivas, para melhorar Campos e ir na raiz do problema, que é o seguinte. Eu não vi a proposta do prefeito ainda, mas pelo que está se desenhando aqui e o que sempre acontece em governos da elite, ele vai querer gentrificar a cidade, vai querer um mega investidor, uma empreiteira para fazer um prédio caro. Isso. Só que o caminho, a solução desse problema está dada e é muito simples, que é o seguinte: existe um déficit habitacional enorme na cidade. Tem muita gente em Campos que não tem onde morar, que vive de aluguel social. A gente teve um episódio que mostrou muito isso, que foi ocupação de Novo Horizonte, que aconteceu lá em Guarulhos, né, que era um caso da Minha Casa Minha Vida, que não foram entregues, e alguns beneficiados ocuparam as casas, que não tinham onde morar. Ô, Luciane, vamos mandar um pix para o prefeito, tão trabalhador. Boa, Luciane. Só um minutinho, Luciane, semana que vem, a Érica vai vir aqui para falar sobre a conferência da assistência. Eu gostaria que você estivesse aqui com a gente também, às 8 horas. É de 8 às 10. Depois eu mando um convite para você. Um abraço. Fala, meu amigo. Eu gostei, Luciane. Pois é, coitado do prefeito, tem que trabalhar, né? Tadinho. Mas enfim, e aí, né? Mas aí, o que acontece? A gente teve lá em Novo Horizonte, a Luciane tá falando aqui, foi... Horizonte segue lá. Segue, então, é um momento histórico. E aí, o que aquilo mostra? Aquilo mostra um problema estrutural de todo o Brasil, que é um déficit habitacional. Existe uma parcela enorme da população brasileira que não tem onde morar, tá? E a gente tem, e isso acontece no Brasil, acontece em vários lugares. O Guilherme Boulos pauta isso lá em São Paulo, como TST. Você tem uma quantidade enorme de campistas que não tem onde morar. E você tem um centro, um monte de prédio abandonado, um centro abandonado. Qual é a política racional, óbvia, para fazer? Você criar uma política pública que essas pessoas passem a ocupar esses prédios abandonados, vão morar ali, e quando você mora ali, quem vai ser beneficiado? Os comerciantes. Se tem gente morando no centro de Campos, vai ter gente consumindo na padaria, na loja, você, enfim, bota uma vendinha, um cachorro quente, você movimenta a economia. E tem outro ponto, não só você movimenta a economia, os comerciantes que estão fazendo uma demanda legítima vão voltar a vender. Você também resolve um problema de segurança. Porque um grande problema da segurança são áreas
que não tem ocupação, áreas que não tem ninguém, que são mal iluminadas. A partir do momento que as pessoas moram ali, o centro de Campos vai se tornar mais seguro, você vai ter vida cultural, atividades culturais. A solução está aí, é uma coisa muito óbvia. É isso que os comerciantes estavam querendo, cara. É isso, pois é. Cara. Então, assim, tem gente que hoje não tem onde morar. Tem prédios abandonados e um centro histórico abandonado que precisa de pessoas. É só juntar uma coisa com a outra. Mas sabe por que isso não é feito, Zé? Por uma questão de classe. Porque é um governo da elite que quer gentrificar, quer pegar o grande capital para fazer empreendimentos para lucrar e quer manter esses pobres, esses pretos pobres, longe do centro. Eles querem elitizar o centro. O projeto é esse, mas a gente sabe qual é a solução, está dada, e cabe a nós, cabe à sociedade civil organizada, cabe à população reivindicar e não se curvar diante do autoritarismo do prefeito, né? Ele não é imperador de Campos, isso aqui ainda é uma democracia. Ele apoiou o presidente Bolsonaro, né? O ex-presidente Bolsonaro fez campanha para ele, parou o centro de Campos em horário comercial para fazer campanha com a irmã dele defendendo castração química, um episódio lamentável. Só tinha Hilux. Pois é, só gente rica, com discurso fascista. O prefeito promoveu esse episódio lamentável da história de Campos, mas felizmente, prefeito, você perdeu o seu candidato, Jair Bolsonaro perdeu, tá? Vai se tornar inelegível, existe a chance grande de ser preso. E aí, como o Brasil não virou uma ditadura militar, que era o que o Bolsonaro queria, o seu candidato presidente queria, você não é um imperador de Campos, você vai ter que entubar a democracia. Você, Vladimir, não pode desqualificar ninguém no seu cargo de prefeito, que é um verdadeiro magistrado. Você tem que ter, rapaz, uma postura mais elegante. Não fica dando ouvido aos puxa-sacos da baia real que vive com você, não. Esses empresários de Campos decadentes, usineiros decadentes. Vai abrir a usina Paraíso pra quê? Um monte de ferro velho só pra dar satisfação à população. Você sabe quando que eles vão abrir a Paraíso? Esse ano ela vai moer de uma forma experimental. O ano que vem, para empregar mais de 2.000 pessoas lá em Tocos, mais de 2.000 cabos eleitorais. Sim. A informação que nós temos que as vagas dos empregos lá da usina Paraíso, de baixa produtividade, baixa tecnologia, já está na mão dos vereadores da Baixada para indicar. Então, ele quer ganhar no primeiro turno a eleição, mas eu acho que vai ser difícil, porque ele está se perdendo aí com essas falas assim, infeliz, entendeu? Tá na hora, Vladimir, de você criar juízo. Foi o que Léo falou. Você foi criado dentro do palácio. Você é um príncipe. Agora, a sua família sempre te deu cobertura. Você sempre estudou em bons colégios privados. Você nunca foi de botar o pé no chão, não conhece uma escola pública, uma universidade pública. É por isso que você tem esse discurso elitista e acha que, né, o CDL, acha que a SIC, a Firjan é a sociedade civil organizada. Não. Aqui em Campos, Léo, você sabe muito bem, existe um vício, um erro muito grande. Quando se fala em sociedade civil organizada, eles falam em quem? Eles convidam quem? Firjan, CDL, a Carjopa e a SIC. Não convida os sindicatos, as igrejas, as universidades, as associações de bairro. Não, então você vê, o seu governo é o que nós estamos cansados de falar. É um governo de pequenos burgueses, de grandes empresários que deram o cano no frutificar. Pois é, a história mostra isso pra gente. Então aqui, vamos pegar leve e vamos respeitar a legítima manifestação do povo de Campos. Foi o que Léo falou. Em pleno horário de funcionamento do comércio, ele parou a cidade de Campos com a turma de Bolsonaro, com Hilux, com bandeira do Brasil. Eu quero dizer mais uma vez, a bandeira do Brasil, pessoal, não é de partido político, a bandeira do Brasil é do povo brasileiro. Se apropriaram da bandeira do Brasil para manipular a população. Então,
não vou desqualificar a manifestação que você fez com o Bolsonaro aqui em plena segunda-feira, em plena semana, parando o trânsito, vergonhoso, botando aí seu Fábio Ribeiro deitado numa caminhonete Hilux. Ô Fábio, eu vi você deitado com a bandeira do Brasil numa Hilux lá no meu Instagram. Para aí, Fábio, para. Toma juízo, Fábio Ribeiro. Você é meu amigo de antiga. Você das antigas. É meu colega da UEM. Para aí. Deitado sobre uma caminhonete Hilux. Até você, Fábio, você bota o pé no chão, meu amigo. Léo, o que você acha dessa situação? A família Garotinho não tem uma posição definida sobre os temas nacionais. Eles surfam de acordo com a onda do momento. Se a castração de estupradores dá voto, eles passam a defender. Se pena de morte der votos, eles seguem a mesma toada, oportunistas que vão para a lata de lixo da história. É verdade, Sérgio Mendes. Quem, por oportunismo, se alia ao fascismo, tem um lugar garantido na lata do lixo da história. Professora Luciane, como salvar ao Livro Verde e não revitalizar o centro? Perfeita colocação. Acho uma boa pauta pra gente aqui, levantar essa bandeira do Livro Verde como patrimônio de Campos Goytacazes. E o Sérgio Mendes, que vai fechar, Léo e Zé Alves, sem transporte público, a Contento deve levar pessoas para o centro, fica difícil. Concordo, isso é um outro problema, né? Existem duas questões. Uma é a ocupação do centro, que as pessoas morem no centro, mas também o centro precisa de uma rede de transporte, que as pessoas de outras regiões, nosso município tem uma maior extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, Campos é gigantesco. A gente precisa ter uma rede de transportes decente. Isso é outra vergonha de Campos dos Goytacazes.